Formou-se em Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Aproximou-se do Teatro Ubando como espectador para se tornar com o tempo um cúmplice. Hoje é membro da direção da cooperativa e da direção artística do Ubando na área da dramaturgia. E muitas vezes trabalha como assistente de encenação ou coordenador de produção em espetáculos de João Brites. Trabalhou dramaturgicamente obras de alguns dos mais entusiasmantes nomes da literatura universal. A maior parte deles, nomes portugueses como Almada Negreiros, Hélia Correia, Raul Brandão, Mia Couto. Dirigindo um ator que fazia de cego, percebeu que procurava um cego que vê. E esta parece-me uma boa imagem para vos apresentar Miguel Jesus. No dia 26 de setembro de 2020, depois de falarmos com o público na Casa do Miradouro, em Viseu, fizemos da nossa conversa uma caminhada em torno do princípio de um espetáculo. Por te perguntar uma coisa, acho que podemos ir por aqui, damos assim umas voltas aqui ao jardim, que é uma coisa, isto é meio, isto parece quase uma coisa meio filosófica. Peripatética. É, os dois tipos a falar com o microfone na mão, enquanto caminham. Mas eu começava por perguntar, esta conversa agora é um bocado, é em consequência daquela que houve ali, mas tu falaste de uma questão que foi a moldura de um espetáculo. Como é que uma pessoa define a moldura do espetáculo? Era uma coisa que eu gostava de começar por te perguntar. Uau, pois é uma pergunta grande. Eu acho que a principal questão é esta que estávamos a falar ao princípio, né? De decidirmos, de tentarmos perceber o que é que queremos fazer e porque é que queremos fazê-lo. E depois o enquadramento que isso tem com o mundo em que estamos, a realidade que nos rodeia, a situação sociopolítica, quer dizer, tudo isso tem de confluir para desenhar essa moldura. E então parece que há uma dramaturgia até anterior àquilo que é o trabalho dramatúrgico. O dramatúrgico digo no sentido mesmo de estar a pegar em frases e cozer frases e cortar frases, escrever, quer dizer, esse é um trabalho. Mas antes disso, parece que há uma grande... um esqueleto que tem de ser construído antes disso. Pelo menos é a sensação que eu tenho quando estou a escrever, mas também quando estou a adaptar. Mesmo as obras dos outros autores, temos de encontrar o nosso ponto de vista específico. Temos de encontrar aquilo que nós queremos dizer sobre aquilo, não é? E é isso que depois pode iluminar a experiência de fazer. Mesmo que a encenação até possa ser contraditória. É engraçado porque com o João Brites já aconteceu, por exemplo, a ver espetáculos em que eu faço a adaptação e ele depois encena. Por exemplo, o Purgatório que fizemos no Teatro Nacional foi assim. E houve momentos em que tivemos discussões sobre certas coisas, porque na verdade ele, na encenação, esse esqueleto, ele queria que tendesse para um lado. Sim. E eu na dramaturgia tinha o feito de tender para o outro, que não lhe dava jeito nenhum. E então, mas como no esqueleto, de alguma forma, já havia uma espécie de, não digo de concordância, mas quer dizer, já tinha sido debatido e deglutido por toda a direção artística, faz com que depois, mesmo esses desvios e esses confrontos até, sejam sadios no sentido de criar também uma pluralidade e uma diversidade de pontos de vista dentro do espetáculo. Sim. Porque o espectador depois também se relaciona com isso. A questão do singularismo que tu falaste tem a ver com essa questão das pessoas? Sim, o singularismo é uma coisa que nós já falamos há, sei lá, uns 10 anos, até já está a ficar velho. Ainda não nasceu e já está a ficar velho. Quer dizer, nós no Bando temos falado muito sobre esta lógica de que se tivéssemos que definir uma espécie de prática interna daquilo que estamos à procura e de porque é que os nossos processos em que é que se poderão distinguir, não é? Não são melhores nem piores, mas em que é que se distinguem. E elegemos este conceito de singularismo um bocado como tentando definir uma prática que é muito participativa, muito colaborativa, muito coletiva, mas que isso, por um lado, não é para fazer evidenciar uma visão iluminada de um só criador, portanto é coletiva mesmo ao ponto de nós pormos hipóteses antagónicas, de podermos participar uns nas decisões dos outros, portanto, com o Jorge Salgueiro na música, com o Rui Francisco na cenografia, com a Clara Bente nos figurinos, quer dizer, de todos podermos pôr hipóteses sobre o princípio que lança os conceitos base de cada um,
e ao mesmo tempo, se não nos subjugamos a essa lógica de um caminho uno, é também acreditando que essa colisão de pontos de vista pode gerar uma coisa mais inovadora, uma coisa que até porque é menos expectável, até para nós. Às vezes resultam confluências de coisas que aquilo ao princípio, eu com o Jorge até falo muito, o Jorge diz sempre, tu és mais difícil de agradar, porque eu se calhar tenho mais uma imagem feita daquilo que estou à procura. Sim. E depois quando a música vem, às vezes uma pessoa sente, isto não era... Eu estava com outra linha. Mas depois, se uma pessoa se conseguir disponibilizar para perceber o conceito que está por trás e enquadrar aquilo, mas também não desistir do conceito que está na encenação ou na dramaturgia, parece que esse confronto e essa tensão irresolúvel entre as partes pode alimentar um discurso e pode sustentar até a leitura do espectador, precisamente por não ser unívoco, precisamente até por o espectador em certos momentos corre o risco de se sentir um bocadinho perdido, nós também não queremos isso. Sim. Mas de poder ir escolhendo. Ele está a escolher ativamente. Aqui prefiro prestar atenção a isto, a seguir prefiro prestar atenção a outra coisa. Essa questão do público como um agente ativo é uma coisa de que falaste com muito entusiasmo durante a conversa, e é uma coisa que vocês... Falaste de uma coisa que é a teia em que o público se vê a essa altura mergulhado ou porque se vê a essa altura abraçado. É importante criar essa teia, essa sensação. Sim, quer dizer, eu acho que a tentativa... Vamos dar a volta. A tentativa, de alguma forma, acho que todos temos isso, não é o Urbano especificamente. Todos nós trabalhamos em teatro, temos sempre essa tentativa de partilha, não é? De alguma forma, de um encontro com o público, mais ou menos mediado, mais ou menos generoso, porque depois também depende muito da maneira como os atores encaram isso, mas há uma comunicação com o público e há uma espécie de responsabilização mútua, se quisermos. Eu acho que nós todos, não é? Qualquer pessoa aproxima-se do teatro como espectador. Como qualquer escritor se aproxima da escrita, como leitor. Portanto, antes de tudo, eu sou um espectador. E é como espectador também que eu dirijo. Eu estou a dirigir aquilo que eu gostava de ver. Às vezes o problema é que eu não sei o que é que eu gostava de ver. Então, tenho que problematizar com o ator coisas que eu não sei quais são, para ele poder fazer despoltar coisas que eu depois descubro que eram as que eu queria. E aqui há aqui um momento difícil. Sim. Porque nós queremos fazer o mesmo com o espectador. Como é que podemos despoltar no espectador uma coisa que ele quer, mas que ainda não sabia que quer? O Rui Francisco, o nosso cenógrafo, costuma invocar uma frase que eu agora já não me lembro de quem é, que é muito gira, que é o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E como é que nós podemos encontrar isso num diálogo? Não é encontrar isso para depois ir dar uma receita ou para depois ir dar uma cartilha. Não é encontrar isso numa arte ao vivo, que está em confronto com as reações do público, que está em confronto com a temperatura, está em confronto com os elementos, porque nós gostamos muito de trabalhar no exterior, também acreditando que quando fazemos um espetáculo ao ar livre, por baixo de uma palmeira ou por baixo de está ali uma figueira da Índia, isso contamina tanto os atores como os espectadores e coloca-os numa experiência partilhada. E nós podemos aproveitar, entre aspas, dessa experiência partilhada para poder partilhar coisas que à partida seriam mais difíceis. Sim. E nesse sentido, por muitas vezes quando pensamos na partilha no teatro, nós pensamos no texto que é dito, nas palavras que são ditas, e tu fizeste uma distinção entre o texto e o texto não dito. E não sei se, ou antes, o texto dito, entre o texto dito e o texto, que isso é que é uma diferença inesperada. E queria-te perguntar se não querias, agora, no outro registro, tentar definir isso, o que é o texto e o que é o texto dito. Sim. É uma longa escala de coisas, né? Eu tive a sorte de ainda trabalhar alguns anos ao lado da Teresa Lima, que trabalhou com o Urbano durante muito tempo e que pontualmente ainda trabalha connosco, mas agora, como vive no Porto, é um pouco mais difícil. E a Teresa trabalhava muito com os atores ao nível das intenções, da própria plasticidade da voz, mas também muito ao nível dos subtextos. Portanto, um conjunto de coisas a que nós fomos chamando oralidade, que passa também até pela própria dramaturgia do ator. Como é que o ator constrói
um caminho lógico de progressão do seu personagem. Ele começa assim, depois está mais a seguir, e que isso leva a uma lógica de leitura no espectador. Essas coisas são essas coisas que fazem o texto existir, de alguma forma, mas fazem o texto existir de maneiras que podem ser não só muito diferentes, como até contraditórias. Né? Ao nível dos subtextos é mais fácil, né? Posso dizer gosto muito de ti, não posso dizer gosto muito de ti. Estas são aquelas básicas, né? Há sempre aquela história do filho que escreve a carta para casa e o pai abre a carta e diz: pá, tu já viste isto, pá? Este rapaz, pá, 6 meses que não nos diz nada. 6 meses que não nos diz nada e a única coisa que ele diz na carta é: pai, manda-me dinheiro. Pai, manda-me dinheiro, tu já viste isto? E a mãe pega na carta e diz: oh querido, ele o que diz é: pai, manda-me dinheiro. E, portanto, ao nível do que são as intenções e os subtextos, nós vinculamos a comunicação. Não é? A comunicação é mais a forma de o fazer do que aquilo que fazemos. Sim. E há uma espécie de compromisso do próprio ator com aquilo que está a dizer. No fundo, são escolhas que ele faz. Exatamente, vai escolhendo um caminho, não é? Sim. E depois, em cima disso, ainda há aquilo que nós podemos definir como o texto do espetáculo, ou a narrativa do espetáculo, ou o tal esqueleto que estávamos há pouco a falar, que pode vincular ou não vincular as intenções de cada frase, mas que vincula o sentido de uma cena inteira ou até do próprio espetáculo no seu global, não é? Há bocadinho, quando estava a falar do primeiro espetáculo em que trabalhei, chamava-se Cabeças de Pregos Sem Cabeças, a partir de textos do Dalil Karmaz, do russo. Os textos dele eram muito surrealistas. O primeiro texto era uma história de uma senhora que dizia que tinha... Não, era uma pessoa a dizer: eu nasci 2 vezes. Porque nasci, mas depois a minha mãe não queria que eu nascesse, voltou-me para lá dentro. Depois enganou-se, afinal pôs-me noutro sítio. Essa é uma coisa meio lasciva mas ao mesmo tempo muito cru e muito sanguinário, um bocado Artaud. Pronto. Mas a dramaturgia que o João tinha construído, o João Brito, era de uma menina que pegava nos prisioneiros, levava os prisioneiros para um sítio que era um telhado inclinado e obrigava-os a contar histórias e apontava-lhes armas e não sei o quê. Portanto, quando a prisioneira começava a dizer: eu nasci 2 vezes, a minha mãe não sei... Quer dizer, o sentido daquilo não é o texto do Dalil Karmaz. Sim, o texto do Dalil Karmaz era importante, era muito interessante. O sentido daquilo é um outro texto. É o texto que o João criou ao dizer que há uma menina, ao dizer que há um prisioneiro, ao dizer que não sei o quê, que faz aquele gesto. Portanto, há um texto que está montante, que é a dramaturgia propriamente dita. Ou, aliás, há um texto que está montante, que é o livro, o conto, ou seja o que for. Depois há um outro texto, que é a dramaturgia, e que tem esse esqueleto, que tem essa configuração. E depois há ainda o texto, que a cada dia de ensaios vai mudando o texto. Não só o texto real, o texto que estava escrito, como o texto, como aquilo que está a ser dito realmente. Sim. Nós podemos acabar o espetáculo com o mesmo texto e estar a defender a revolução ou estar a defender o conservadorismo. Não é a partir do texto que está dito que nós estamos a fazer a nossa escolha. Sim. E nesse sentido, em jeito já de meio abstrato isto, mas falaste também muito da importância do enigma. Como é que o enigma entra no fazer teatro? Pois, eu acho que o enigma, quer dizer, não quer dizer que eu na concepção e na criação não me preocupe com isso e que isso não esteja também presente na encenação ou na dramaturgia, que eu acho que está, e sobretudo na dramaturgia, a forma de contar uma história, não é, acaba por criar mais ou menos enigma e, portanto, acaba por nos prender mais ou não. Se queremos dar logo tudo, prendemos menos. Se formos revelando, mas também se revelamos demasiado lentamente, a pessoa também se desliga. Portanto, há aí uma mestria qualquer que é difícil de equilibrar e que, pronto, há escritores que são fantásticos nisso e há outros que nos dão logo, se calhar, demasiado. Mas eu acho que o grande enigma é mesmo o do ator. E esse eu domino pouco. Eu estou à procura, com eles. Estou junto, sinto-me, quando estamos a fazer aquelas experiências e improvisações e maluqueiras mais experimentalistas ou de pesquisa, eu sinto-me lá com eles, não me sinto distante. Mas aquilo que eles atingem ou aquilo que eles encontram, eu sei quando é que é inexplicável. Eu consigo ver que é inexplicável para mim, como espectador. E isso tem um valor brutal. Quando nós contamos uma história de
um senhor que viu um espetáculo do Bando, um espetáculo muito famoso, que era o Pino do Verão, que era um grande evento que fazíamos todos os anos, no mesmo dia, com as comunidades todas ali, Palmela, os músicos todos, não sei o quê. E houve um senhor que no dia a seguir virou-se para o João e lhe disse: olha, ontem eu não percebi nada, mas arrepiei-me todo. E este é uma espécie de... é um bocadinho este enigma que nós estamos à procura também, né? Mesmo agora no Em Nome da Terra, houve um espectador que saiu completamente enraivecido do espetáculo. Percebo, vocês foram escolher esta coisa dos auscultadores, os auscultadores não me deixam sentir as pessoas, não me deixam não sei o quê, e ao mesmo tempo que está enraivecido, está a descodificar o espetáculo e a dizer: vocês não queriam que eu sentisse as pessoas, porque eu sou europeu e então eu não consigo nunca sentir exatamente o que é estar do outro lado que não tem auscultador. Pronto, então a pessoa ao princípio não é inteligível, não é... Nós gostamos desse lado que não é explicável, às vezes não é completamente inteligível, mas que é um lado sensorial que vai ficando, não é? E que a pessoa vai construindo uma imagem, vai construindo uma visão sobre as coisas, sobre o mundo em que está, a partir de uma coisa que às vezes não consegue articular. Acho que a arte é o local certo para isso poder acontecer, né? Para nos tocar de maneiras que nós que não conseguimos prever, que não conseguimos explicar. E os atores têm esse enigma, porque eu também não sei exatamente como é que se faz. Não sei nem exatamente, nem pouco mais ou menos. Eu não sou ator, de todo. Considero-me mesmo espectador. E, portanto, sei lá, lembro-me de um ator russo com quem trabalhámos uma vez, que ele subiu para o palco e teve 15 minutos, se calhar, 20 talvez, sentado no centro do palco sem mexer nada. E eu tive 15 ou 20 minutos a olhar para ele, sem desviar os olhos uma única vez. Sobre o que é que ele trabalhou, eu não sei. Nós no Bando falamos muito da dilatação do tempo de presença. Quer dizer, há técnicas realmente para trabalhar aquilo que é a presença em palco. E que às vezes parece que é uma coisa um bocadinho... é o jeitinho de cada um, ou é uma coisa... Olha, aquele é iluminado e consegue ter muita presença e o outro não consegue ter presença nenhuma. Quer dizer, em parte, sim, há mais e menos dom, mas também há mais e menos trabalho e também há mais e menos técnica, né? E, portanto, estas coisas também têm sustentáculos que ajudam a que se mantenham durante mais tempo. Mas há qualquer coisa que é irresolúvel. Parece que quando é mesmo forte é quando o ator já nem o próprio ator está a conseguir resolver. A ideia não é ter os atores à rasca em cima do palco, não é isso, mas parece que há qualquer coisa que se pode atravessar durante os processos que levem a criar esse estado. E depois, quando esse estado existe ao vivo, eu acho que as pessoas podem gostar ou não gostar, mas é inolvidável. E acho que o nosso maior, sobretudo no teatro, né, que de hoje para amanhã deixa de existir, e que estamos sempre a falar da efemeridade do teatro, ela só se contraria na memória dos espectadores, né? Aquilo que as pessoas vão ficando a lembrar-se. Mesmo que seja tudo ao contrário. Lembram-se de um relógio quando o que estava lá era uma aranha. Está bem, está bom. Mas ficou lá qualquer coisa. Acho que é isso que também nos motiva. Há uma sensação quando falamos dos espetáculos que vocês fazem e de forma como tu falas do espetáculo, que tem a ver com implicação. Parece que tanto o espectador como o ator, todo o conjunto de coisas, estão implicados ali no decifrar de um enigma, de certa maneira, ou na criação de um enigma novo. E isso é uma coisa entusiasmante também de assistir. Sim, eu acho que aí há um lado mesmo quase hereditário, digamos, quer dizer, é quase genético na malta que vai passando pelo Bando, por muitas gerações, mudanças que vai havendo, há um lado uma espécie, não lhe quero chamar militância porque parece uma coisa partidária e não é minimamente, pelo contrário, mas se calhar uma militância do cotidiano, uma militância artística, uma militância de sonho, onírica. Esse lado da implicação, e o João instiga muito isso pela pessoa que é e pela personagem que é também como encenador. Mas é uma coisa que está presente em toda a gente, quer dizer, tenho a sorte de ter apanhado ainda o Horácio Manuel, de trabalhar com o Raul Atalaia, com a Paula Só, com a Bibi Gomes, com a António Terrinha, sabes? É uma geração inteira em que eles começaram, a verdade seja dita, eles iam gostar que eu dissesse isto, não percebiam nada de teatro, eles percebiam nada de militância e de política, naquilo que a política tem de mais bonito, que é ir para o meio das comunidades e tentar intervir e tentar com que as coisas mudem. E isso foi passando para a arte que iam fazendo, de uma forma que eu acho que é muito bela, porque não tem nenhuma cartilha, nem é nenhum dogma,
mas é uma espécie de existência dessa forma, que tem alguns métodos, sei lá, por exemplo, o João é muito cioso de uma coisa que nós, entretanto, somos todos, não é? Que é tipo, nas primeiras reuniões toda a gente se apresenta, toda a gente fala, estamos em círculo, portanto, um bocadinho de destruição de cadeias de poder, não é? E, portanto, tanto a cozinheira tem tanto tempo de antena como eu, enquanto nos estamos a apresentar, quer dizer, não, como eu, como o João, como seja quem for, quer dizer, mas há algumas práticas que podem ajudar a nós termos um coletivo saudável. Depois a implicação, eu acho que tem que derivar disso, das pessoas, se nos conseguirmos questionar, não digo compulsivamente, mas também não ajuda, né? Esta tal história da centopeia parar, mas nos conseguimos questionar regularmente sobre o que é que queremos fazer e porque é que estamos a fazê-lo. Isso dá-nos uma certa responsabilidade sobre o nosso lugar no mundo, como artistas, mas também como cidadãos, né? E uma coisa não pode estar separada da outra. Porque isto é um fim ótimo. O Princípio de um Espetáculo é um podcast do projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Este episódio foi editado pelo Denis Xavier. Eu sou o Guilherme Gomes. Ao longo dos próximos episódios, convido-vos, na companhia da Nidia Roque, a conversar sobre o princípio de um espetáculo com um conjunto de fazedores de teatro que convidamos a visitar Viseu. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio.